Meus irmãos, nós estamos conversando com vocês a respeito do abençoar. Abençoar. A importância de nós abençoarmos outras pessoas. Vamos pensar o seguinte cenário. Uma pessoa, uma mulher, hospitalizada. Está lá no hospital, deitada na cama, ligada a vários aparelhos. Aparelhos ficam apitando o tempo todo, com luzes, né, acesas. As pessoas ao redor dela, e três amigos resolvem visitá-la. E os três amigos desejam muito consolá-la naquele momento tão difícil que ela está passando. Os amigos chegam e um para poder ajudá-la diz assim, ó, Deus sabe o que faz. O outro diz assim, irmã, você precisa ter mais fé. O terceiro diz assim, olha, isso vai passar, logo acaba. E aquela irmã, aquela mulher, naquele leito, no seu coração, ela pensava o seguinte, eu não queria que vocês falassem nada disso para mim. Eu queria simplesmente que vocês me ouvissem. Que vocês ouvissem o que eu estou sentindo, prestassem atenção na minha dor. Essa situação dessa mulher, nós podemos dizer que acontece também conosco. Quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de profunda dor, momentos de profunda tristeza, momentos de dúvida, de angústia, o que nós mais desejamos é alguém que nos ouça. Alguém que chega ao nosso lado e esteja pronto a ouvir o que nós temos a dizer. E na palavra de Deus, nós encontramos um homem que estava sofrendo muito, muito mesmo. Ele havia perdido toda a sua família, os seus filhos. Ele havia perdido todos os seus bens materiais e havia perdido a sua saúde. O nome dele era Jó. E no momento de profunda dor, ele faz um pedido aos seus amigos. Que nós podemos dizer que é um pedido que também nós fazemos quando estamos com dor. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Jó. Jó 21, o versículo 2. Jó 21, o versículo 2. Livro de Jó, o versículo 21, o versículo 2. Jó, que fica bem o livro antes de Salmos. Jó 21, versículo 2. Olha só o que Jó diz. Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Ou então, tem várias versões da palavra de Deus que dizem palavras semelhantes. Olha essa aqui, ó. Tolerai-me e eu falarei. E havendo eu falado, poderei zombar. Né? E olha o outro texto bíblico. Essa tradução está estranha. 3. O versículo 2. Jó 22. Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso será a vossa consolação. Então, se vocês me ouvirem, vocês então poderão realmente, de fato, me consolar. Tem versões da palavra de Deus, a nova versão atualizada da Bíblia, diz assim, ó, ouço com atenção as minhas palavras, seja essa a consolação que vocês me trazem. A Bíblia Revista Atualizada diz assim, ouvi-me atentamente as minhas razões, e já isso será a vossa consolação. E, na linguagem de hoje, olha só que interessante, o meu consolo, o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção
as minhas palavras. O melhor consolo que vocês podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Todos nós, como seres humanos, temos dentro de nós essa necessidade de pessoas que nos ouçam quando nós estamos sofrendo. É uma necessidade muito grande que todos nós possuímos. Por quê? Quando alguém está nos ouvindo, ela está demonstrando o quê? Que nós temos valor a ela. Ela está validando a nossa dor, está demonstrando que se preocupa conosco. Todos nós temos um desejo muito profundo no nosso coração de alguém que nos ouça. Quantas vezes nós pensamos assim, olha, se eu tivesse alguém para chegar para essa pessoa, abrir meu coração e contar tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, as minhas dúvidas, inclusive os meus pecados, isso faria tão bem para mim, mas tão bem para mim. É um desejo íntimo do nosso coração, íntimo, muito íntimo. Porque nós sabemos no íntimo o seguinte, quando uma pessoa ouve o que nós estamos sentindo, quando a pessoa se coloca no nosso lugar para ouvir a nossa dor, é como se ela estivesse nos dando um abraço invisível. Nós sentimos aquele acolhimento, sentimos aquele amor, sentimos aquela aproximação tão especial no nosso coração. Isso faz muito bem para nós. Mas nós carregamos uma outra dor no coração, que é a seguinte: nós, sim, desejamos pessoas que ouçam a nossa dor. Isso é um desejo profundo dentro de nós. Mas carregamos no coração, sabe o quê? A dificuldade de encontrar alguém que ouça a nossa dor. É uma dificuldade muito grande. Olha o que aconteceu com Jó. Como o texto bíblico fala, Jó perdeu todos a sua família, todos os seus filhos ele perdeu. Perdeu todos os seus bens materiais e perdeu a própria saúde. E Jó estava sofrendo muito. E no sofrimento de Jó, seus amigos vieram para ajudá-lo. Olha o que aconteceu. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2 mostra a chegada dos amigos dele. Jó capítulo 2, a partir do versículo 11. Jó capítulo 2, a partir do versículo 11. Olha só o que aconteceu. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Uma atitude muito positiva. Os amigos perceberam todo o sofrimento de Jó e resolveram então ir ajudá-lo, ir consolá-lo. E o que aconteceu? Quando ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo pelo sofrimento dele. E começaram a chorar em alta voz. Olha como os amigos se solidarizaram com ele. Cada um rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Estavam sentindo de fato a dor de Jó. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Olha só como esses amigos estavam sentindo a dor de Jó. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha que solidariedade os amigos estavam demonstrando para ele. E Jó também estava em silêncio. Só que depois Jó começou a falar. Jó começou a abrir o seu coração. E olha só o que diz no capítulo 3. Capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aí a situação muda. Jó estava sofrendo tanto que Jó resolveu falar o que estava sentindo, a dor do seu coração. E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo que o dia que ele nasceu foi uma tragédia, que ele jamais deveria ter pisado sobre a face da terra pelo sofrimento que ele estava passando. Quando Jó falou dessa sua dor, os amigos reagiram. Os amigos pararam
de ficar demonstrando solidariedade a ele, e os amigos começaram a criticá-lo ferozmente, ferozmente. Um amigo deles, de Jó, chamado Bill, falou o seguinte: você sofre porque você pecou. A dor que você está passando é culpa dos seus pecados, Jó. Pare de reclamar, pare de amaldiçoar o dia que você nasceu. Tudo que você está passando é culpa dos seus próprios erros. Um outro amigo dele, chamado Bildade, também falou o seguinte: se você fosse justo, não estaria assim. Se você fosse uma pessoa boa, você não passaria por esse sofrimento. Bildade. O terceiro amigo dele, Zofar, falou o seguinte: já quer saber de uma coisa? Você merece até mais do que você recebeu. O seu sofrimento está pouco, Jó. Você merecia sofrer muito mais. Os amigos de Jó acreditavam que estavam consolando o coração dele. Jó estava com uma ferida aberta enorme no seu coração, expondo essa ferida diante dos seus amigos, e os seus amigos, no lugar de ajudá-lo a curar a ferida, estavam jogando sal na ferida, achando que aquele sal era remédio. A situação ficou muito mais grave, muito mais difícil. Todos nós, eu creio que já passamos por situações assim. No sofrimento intenso, passando por situações difíceis, nós resolvemos abrir o nosso coração, falar da nossa dor, do nosso sofrimento, e no lugar de compreensão, a palavra que a pessoa diz para nós é uma palavra que nos faz sofrer ainda mais, que nos afunda ainda mais, que faz com que a nossa dor se amplie ainda com mais intensidade, porque são palavras que ferem profundamente o nosso coração. Aí nós entendemos o que Jó está dizendo, né? Quando Jó afirmou o seguinte: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Não queiram, por favor, não queiram interpretar a minha dor e tentar dar a solução para a minha dor. Eu quero apenas que vocês ouçam a minha dor. Eu quero apenas que vocês ouçam o meu sofrimento. É só isso que eu quero. Meus irmãos, aí nós nos perguntamos: por que é tão difícil ouvir o sofrimento do outro? Por que é tão difícil? Por que na hora de ouvir o sofrimento do outro, normalmente a nossa mente já começa a se preparar? Quando falo nossa mente, falo todos nós, inclusive eu, começa a se preparar para dar uma resposta ou dar uma solução para aquele momento de dor profunda, para aquele momento de sofrimento imenso. Por que nós somos assim? Porque escutar a dor do outro dói. Dói profundamente dentro de nós. Porque escutar a dor do outro envolve nós abrirmos o nosso coração para acolher o sofrimento da outra pessoa. Envolve abrir o nosso coração para procurar entender o que o outro está sentindo. Envolve nós nos colocarmos no lugar do outro, na perspectiva do outro, para sentir tudo que ele está vendo no coração dele, toda a sua dor, todas as suas lágrimas. E isso é extremamente difícil. Porque nós somos pessoas, temos como característica, após o pecado que entrou no mundo, que nos contaminou, nós temos a característica de sermos extremamente centrados em nós mesmos. E ao estarmos centrados em nós mesmos, nós temos a tendência de já tentar encontrar soluções, encontrar explicações para a dor do outro. E isso faz muito mal para a outra pessoa. E nós fazemos isso pela tendência do nosso coração de ter essa perspectiva. É interessante observar que nós vivemos um sofrimento muito grande. Porque quando nós queremos ajudar alguém que está numa dor profunda, com palavras sábias, palavras bonitas, muitas vezes sabe o que nós somos? Somos como pessoas colocando uma pessoa que está com uma ferida profunda, colocando sobre a ferida profunda um pedaço de papel, que parece um curativo,
mas não tem função nenhuma. Não resolve aquela dor. E como é importante ouvir. Como é importante ouvir. E num momento tão difícil como esse, nosso coração começa a clamar. Eu preciso de alguém que ouça a minha dor. Eu preciso de alguém que me compreenda. Eu preciso de alguém que saiba o que está acontecendo comigo. Eu preciso de alguém que me ajude. Os amigos de Jó falharam profundamente com ele. Mas nós temos um amigo que sempre ouve a nossa dor. O Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando soube da morte do seu amigo Lázaro, chegou onde Lázaro havia sido sepultado, encontrou-se com as irmãs de Lázaro e as irmãs começaram a falar. E Jesus ouviu atentamente a dor das irmãs de Lázaro. Ouviu atentamente. Ouviu tanto que chorou. Jesus chorou. Depois que Jesus ouviu as dores das irmãs de Lázaro, depois que Jesus curou, aí Jesus agiu. Jesus ressuscitou Lázaro. Nós temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, que havia tido 5 maridos, uma situação muito delicada. Jesus se encontrou com ela. Jesus ouviu a mulher samaritana. Primeiro ele ouviu. E depois de ter ouvido ela, aí ele se revelou a ela. E ela compreendeu o grande amor dele de transformar a vida. Jesus, na cruz do Calvário, as pessoas ele zombando dele, ninguém ouvindo direito o que estava acontecendo, o sofrimento, havia um ladrão, que naquele momento, diante de Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Jesus ouviu as palavras daquele ladrão. E o que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. O nosso Senhor Jesus, ele ouve a nossa dor, ele ouve o nosso sofrimento, ele está com os ouvidos atentos a tudo aquilo que acontece conosco. Esse é o nosso Senhor Jesus. Como ele nos ama. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, o seguinte: certamente ele carregou sobre si as nossas dores. Quando Cristo carregou nossas dores na cruz do Calvário, as dores que ele carregou são as dores que envolvem tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós colocamos diante dele. A palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nos incentiva o tempo todo a falar com Deus. A abrir o nosso coração para Deus. Falar para Deus das nossas dores, do nosso sofrimento. Jesus, ele é um maravilhoso amigo. Ele ouve a nossa dor, ouve o nosso sofrimento. E nós que temos a Cristo como Salvador, o que devemos fazer? Devemos ter a mesma atitude. Ouvir a dor do outro, ela cura, ela restabelece, muito mais do que nós possamos imaginar. Em 1935, em Ohio, Estados Unidos, 2 homens, um chamado Bill Wilson, ele era um corretor de seguros, um corretor da Bolsa de Nova York, não de seguros, da Bolsa de Nova York, perdeu tudo que tinha por causa do alcoolismo. Dr. Bob Smith, médico, também perdeu tudo que tinha, também por causa do alcoolismo. Os 2 fizeram de tudo para se libertar do alcoolismo, de tudo. Fizeram várias promessas que não conseguiram cumprir. Passaram por clínicas em que ficaram internados, não resolveu nada. Fizeram todo tipo de terapia possível, não se resolveu. A situação só piorava. Até que Bill Wilson entrou em contato com um grupo de pessoas chamado Grupo de Oxford. Esse grupo, o que eles faziam? Eles defendiam a necessidade das pessoas falarem da sua dor
e confessarem os seus pecados uns aos outros. Eles se baseavam no texto lá de Tiago, que fala: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E o que aconteceu? O Wilson foi nesse grupo, o Bill Wilson, e ele falou: olha, isso falou muito comigo, com o meu coração. O que Cristo faz, o que Cristo realiza. Aí ele se encontrou com o Dr. Bob. E no encontro com o Dr. Bob, os dois eram alcoólatras, ele não deu conselhos. Ele chegou para o Dr. Bob e falou o seguinte: toda a luta que ele estava traçando, fazendo para vencer o alcoolismo. Quando ele contou isso, o Bill contou para o Dr. Bob. O Dr. Bob sentiu: olha, essa pessoa sente o que eu sinto, passa pela mesma situação que eu passo. E o que ele fez então, Dr. Bob? Ele abriu o coração e também contou da dificuldade que estava passando com a bebida. Os dois começaram a conversar um com o outro, começaram a chamar outros alcoólatras com a mesma situação, deram origem ao AA, Alcoólatras Anônimos, que hoje está em 180 países e tem 125 mil grupos de alcoólatras anônimos, grupos, e milhões de pessoas que fazem parte. Qual é o princípio dos alcoólatras anônimos? A pessoa chega e ela não esconde a realidade. Ela se identifica: eu sou João, sou alcoólatra. Ou então, sou Maria, sou alcoólatra. E aí fala da luta que tem travado com o alcoolismo. Nos alcoólatras anônimos não tem, olha só, não tem terapeuta profissional, não tem pregação. A única coisa que tem é coração para ouvir a dor do outro. E é o movimento que tem mais restaurado alcoólatras no mundo. Por isso, ouvir a dor do outro é extremamente eficaz para curar a dor do outro. E Deus nos chama a exercermos esse ministério. Nós temos amigos, familiares, filhos, parentes nossos que estão passando por dores, e nós somos chamados por Deus a fazer o quê? Como nós podemos abençoar essas pessoas? Simplesmente ouvindo a dor delas. Simplesmente ouvindo o sofrimento delas. Porque nos alcoólatras anônimos o que acontece? Quando a pessoa começa a falar da sua dor, enquanto ela fala, o seu pensamento é reorganizado, é reestruturado. Ela sente valorizada, ela sente apoiada, e ela sente condições, então, de vencer aquele vício. Porque ela se percebe que eu sou frágil, mas não sou apenas eu. Tem outras pessoas que são frágeis como eu sou. Então, nós somos desafiados por Deus a sermos uma bênção na vida das outras pessoas. E sermos uma bênção, de que forma? Ouvindo as pessoas. Esse projeto Abençoar tem várias ações. Uma ação nós já trabalhamos com ela, alguns domingos atrás, que é a oração. Orarmos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que nós conhecemos, pelas pessoas que precisam da bênção de Deus. Pode ser amigos, familiares, conhecidos. Orar por essas pessoas. E orar por essas pessoas constantemente, diariamente. Suplicando que Deus abençoe a vida delas. Isso é uma forma de abençoar as pessoas. É difícil fazer isso? Não é difícil. Nós podemos, e é necessário, nós temos uma lista de oração para orarmos por essas pessoas. Até tem um filme que foi passado algum tempo atrás, que é Quarto de Guerra, que se enfatiza que é no quarto de guerra que se vence as batalhas. Tem um lugar que nós vamos orar por aquelas pessoas e não parar de orar. Segundo, ação, ouvir. Ouvir. No lugar de se preocupar no que nós vamos falar, nós nos preocuparmos primeiro em ouvir. Ouvir. Ouvir.
Meus irmãos, eu creio que todos nós somos, muitas vezes, semelhantes a Jó. Queremos que alguém ouça a nossa dor. Queremos. E nós sabemos que Cristo ouve a nossa dor. Muitas vezes também nos comportamos como os amigos de Jó, colocando sal na ferida, pensando que é remédio com as nossas palavras. Nós precisamos de Jesus para nos ajudar a não sermos amigos de Jó. Enfim, o que nós mais precisamos é de Cristo em nossa vida. E às vezes nós carregamos um fardo tão grande, nós achamos que vamos salvar o mundo com palavras maravilhosas e sabedoria, não é assim? A minha palavra vai resolver, vai abrir as portas, vai resolver toda a dor daquela pessoa. Na realidade, não são nossas palavras, é o nosso ouvido, ouvindo a dor do outro. E Cristo nos convida nessa manhã a irmos até Ele. Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Indo até Jesus, o nosso coração encontra calma, encontra paz, encontra o que nós precisamos. Nós vamos estar orando a Deus, suplicando isso ao Senhor, que Ele opere essa mudança no nosso coração, na nossa alma. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, te adorando nesse culto, Senhor. Um culto que a Tua palavra fala ao nosso coração sobre a importância de nós ouvirmos com amor as pessoas com quem nós convivemos. Senhor, nós suplicamos, dá-nos esse ouvido, Senhor. Dá-nos essa percepção espiritual para ouvirmos as pessoas que estão ao nosso redor. Também te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha fortalecer o nosso coração e a nossa alma, para que possamos olhar cada vez mais firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para nós sentarmos ao redor da mesa para participarmos agora da cena.